Há muito tempo, em uma era distante da nossa, a humanidade desagradou os deuses. Irritados, eles decidem acabar com a humanidade enviando um dilúvio para lavar a terra. Somente um homem foi avisado pelos deuses, que o instruíram a construir um grande barco para salvar um par de cada animal e a sua família. E não estamos nos referindo ao dilúvio bíblico de Noé. Esta história é pelo menos 1700 anos mais antiga e conta a lenda de Atrahasis e a arca antes de Noé. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Contextologia. Bom, e nesse vídeo, como vocês já viram aí na nossa introduçãozinha, nós vamos falar exatamente sobre a história de Atrahasis, que é o mesmo Atrahasis que muitos conhecem também. Porém, Atrahasis seria a fonetização correta obedecendo à gramática da língua babilônica, que foi a língua em que essa história foi registrada pela primeira vez. Bom, ela é quase 2 milênios mais antiga do que a versão do dilúvio bíblico de Noé, e o interessante aqui, gente, é que ela contém diversas instruções de como construir a arca, quais os materiais necessários, quanto desses materiais eram necessários. Outra coisa que é bastante surpreendente que nós vamos falar aqui nesse vídeo é exatamente sobre o formato dessa arca, que é bem diferente do que o que a gente encontra ali na versão bíblica, gente. Mas eu vou deixar isso aqui mais lá pro meio do nosso estudo. Por enquanto, chega de enrolação e bora pro vídeo. Falar sobre o Gênesis e o quão famoso é o mito do dilúvio é algo bem comum, né, gente? Porém, como sabemos, existem outros bem mais antigos, dentre esses os mesopotâmicos, como Ziusudra, Utnapishtim e Atrahasis, que é o que nós vamos falar hoje. Mas o importante para a gente entender aqui nesse início é que todos esses são bem mais antigos do que a versão bíblica e contêm, obviamente, muitas semelhanças. E, gente, isso quer dizer que foi uma cópia, que foi um plágio? Obviamente não. Academicamente, isso pode ser chamado de dois termos. O primeiro, que é o mais utilizado, é o sincretismo religioso, que eu creio que todo mundo conhece aí. E o segundo, que é o que eu prefiro utilizar, seria a reciclagem mitológica. Mas o importante aqui, gente, é entender que independente de qual desses termos você escolha, eles são praticamente a mesma coisa. Eles consistem na descrição do costume que existe em diversas culturas desde o início do registro histórico em absorver mitos mais antigos de culturas mais antigas e adicionar sua própria mitologia, religião, crença, enfim, utilizando os pontos principais do texto, porém modificando alguns pontos minoritários, como o nome de alguns personagens, a forma de algumas coisas e por aí vai. Atrahasis, como já dito, refere-se à mitologia babilônica durante o reinado de Emil-Saduqa, neto do famoso rei babilônico Hammurabi. O que nos interessa agora é ressaltar que o conto de Atrahasis, com certeza, também foi baseado em outros mitos também mais antigos, que contam a história de dilúvios e de arcas, como, por exemplo, o Gênesis de Eridu, que conta a criação do homem e conta o dilúvio também, porém, a partir da perspectiva da mitologia suméria, e também a tão famosa epopeia de Gilgamesh, que também conta essa mesma história. Os deuses insatisfeitos enviam um dilúvio, porém, um deles avisa um dos homens ali que vai criar uma arca, salva os animais e sua família e por aí vai. A primeira vez que o mito de Atrahasis foi conhecido por nós foi nos anos de 1800, quando George Smith, um dos maiores assiriólogos de todos os tempos, descobriu em 1872, nas ruínas da cidade de Cairo, no Irã, fragmentos de tabuletas em cuneiforme babilônico que contavam esta história, porém datando entre 700 e 800 anos antes da Era Comum. Não tão antiga quanto a tabuleta que nós vamos utilizar nesse estudo aqui, mas ainda assim mais antiga do que a versão bíblica. O problema, gente, é que essas tabuletas estavam bastante destruídas e ilegíveis, então apenas foi possível identificar que era contada uma história de um dilúvio, de uma arca e de salvação, porém bastante incompleta e sem tantos detalhes. O tempo se passa e mais de 100 anos depois, em 1990, chegou às mãos do Dr. Irving Finkel uma outra tabuleta bem mais preservada e completa, e que para sua sorte contava a mesma história. A primeira coisa que o Finkel notou quando aquela tabuleta foi trazida a ele foi que ela com certeza continha uma história bem interessante e importante, pois logo ele percebeu que entre cada linha haviam resquícios de pó de ouro, que de cara já indicou para ele que aquilo não era uma tabuleta comum, pois sabe-se que as tabuletas babilônicas revestidas em ouro eram tabuletas que contavam histórias mitológicas e faziam parte da coleção dos sacerdotes do rei, ou seja, aquela com certeza era uma história mitológica e com certeza pertenceu a algum rei.
Ao começar a tradução, Finkel logo notou que aquilo realmente valia ouro, gente, pois contava a mesma história citada nas tabuletas encontradas em carro por George Smith, como eu citei para vocês anteriormente. Porém, esta era bem mais antiga, datando de pelo menos 1000 anos antes, entre 1726 e 1646 antes da Era Comum, que foi a época citada logo ali no início do vídeo, quando eu falei sobre Amissaduga, neto do rei Hammurabi e por aí vai. Enfim, o Amissaduga reinou por essa época, gente. E aí, beleza, gente, o Finkel começou a traduzir a tabuleta e ele viu que logo nas primeiras linhas ela já começava pegando fogo, ela já começava exatamente com isso daqui. Marshuma, Lusteit Dakap, Shiprasha Akabuku Shutserakta, Igaru Shitami Ani, Kiksu Shutsekara Sikria, Ubut Bita, Bini Elakpa, Makura Zerma, na pista Pulit. Sim, gente, ela já começa exatamente dizendo para ele destruir a casa dele e utilizar os materiais para fazer a arca, no caso o barco grande em si, e salvar vidas e afins, né, gente? Mas enfim. Então, mais algumas frases poéticas são ditas e eles passam exatamente para a parte das instruções de como construir a arca e dos materiais utilizados nessa construção. Bom, e como eu falei para vocês que a gente ia falar mais para frente do vídeo sobre o formato dessa arca, é o que a gente vai fazer agora. Pois é, gente, a Arca de Atrahasis, pelo menos 1700 anos mais antiga que a Arca de Noé, não era retangular como na versão bíblica. Ela era, na verdade, redonda. Sim, gente, era uma arca redonda, pois era assim que os barcos eram na antiga Mesopotâmia. Esse formato de barco que nós temos hoje em dia já é bem mais moderno. Obviamente, os povos antigos já utilizavam sim esse formato. Os gregos, por exemplo, utilizavam, mas o importante é saber que nessa época aqui, em 1700 e pouco antes da Era Comum, os barcos ali naquela região, na antiga Mesopotâmia, nesse caso aqui especificamente na Babilônia, eram barcos redondos. A gente pode comprovar exatamente que essa arca era redonda, gente, pela frase que diz Etser Munashima Etser Tikipatin, que significa exatamente deve ser construída com o formato redondo. Está descrito, inclusive, gente, o método de pegar cordas e traçar em volta do barco, impedindo que o material afrouxe. Inclusive, é assim que algumas décadas atrás, até 100 anos atrás mais ou menos, tribos daquela mesma região ainda construíam barcos. Mas é interessante a gente ver que muito antes da história bíblica já existia um grande barco salvando vidas, porém, um barco redondo. Isso com certeza é algo que muitos de vocês não sabem. E nem são obrigados a saber, né, gente? Quem que vai ser doido o suficiente para estudar uma língua antiga como a babilônica e querer se interessar por isso? Eu não estudo babilônico. Tá, eu estudo babilônico. A próxima instrução é colocar uma estrutura com uma pequena casa alta bem no meio da circunferência ali da arca. Pequenas pontes de tábua levariam das bordas do barco até essa pequena casinha ali no meio. Dentro da arca, gente, haveriam espaços vagos que poderiam ser acessados pelos vãos entre essas pontezinhas que eu falei para vocês. As ordens continuam como cobrir toda a arca de betume, que para quem não sabe é uma resina criada quando se queima a casca de algumas árvores. Em resumo, a instrução era utilizar centenas de quilos de casca de bétula para criar esse betume, misturar esse betume com carvão e argila e forrar toda a arca por fora e por dentro, para que assim ela se tornasse impermeável. Era assim que os coráculos e também os cupar, que eram barcos dali da antiga Mesopotâmia, daquela mesma região, também redondos, também eram feitos, utilizando essa mesma tática de misturar o betume com outros materiais e forrar toda ali aquela circunferência do item para que ele ficasse sim impermeável. E, gente, ele dá tantas instruções dessa construção que chega a ser até interessante. Por exemplo, ele cita que a Atrahasis vai precisar de 14.430 chutu de corda. E chutu, gente, era uma unidade de medida babilônica que corresponderia mais ou menos a 40 metros aqui na nossa medida. Ou seja, gente, eu não sou muito bom em matemática, mas fazendo uma continha aqui, se ele tinha 14.430 chutu e cada chutu corresponde a 40 metros, então ele teria que ter 577.200 metros de corda. Ou seja, 500 quilômetros de corda, tá, gente? Eu acho que só o peso dessa corda já afundaria essa arca, né? Mas vamos indo. A base da arca, gente, teria exatos 3.600 metros quadrados. As paredes teriam exatos 7 metros de altura e, inclusive, aponta que a grossura das paredes deveria ter a finura de um dedo humano. Ou seja, gente, eles teriam 500 quilômetros de corda, mas as paredes deveriam ter a grossura de um dedo humano, porque senão o peso delas afundariam o barco. Vocês estão vendo como não faz muito sentido? E não é só na mitologia babilônica, não. Em todas elas que a gente vai estudar e analisar, vocês vão ver coisas que se contradizem, coisas que não fazem sentido, exatamente porque não era a intenção daquele povo fazer algo científico ou matematicamente acurado, gente. Eles estavam criando uma mitologia. E uma mitologia tem a ver com religião, com fé e com crença, gente. Não com
com ciência, com lógica, com matemática. Mas enfim, vamos continuar aqui. Depois da tradução dessas tabuletas, gente, o Finkel e a sua equipe tiveram uma brilhante ideia. Eles tiveram a ideia de tentar reconstruir aquela arca exatamente com os mesmos materiais e medidas ditas ali na tabuleta. Porém, eles trabalharam duro, analisaram bastante, chamaram diversos especialistas em diversas áreas para dar ali as suas opiniões sobre aquilo, e eles descobriram que essa escala em tamanhos reais e materiais descritos não faria sentido algum em um barco real, galera. Interessante ressaltar também que eles descobriram que as medidas comuns para barcos pequenos eram exatamente 100 vezes menores do que aquela dada naquele barco ali. Em resumo, gente, para simplificar para vocês, eles pegavam as medidas comuns que eram utilizados em barcos comuns como os Cupá ou como os Coracos, que levavam no máximo 3, 4, às vezes 5 pessoas, e multiplicaram em escala 100 vezes maior, gente. Ou seja, ele foi imaginado sendo 100 vezes maior do que um Cupá ou Coraco comum, e por isso a quantidade de material utilizada em um desses comuns foi multiplicada por 100 vezes para dar essas medidas que nós encontramos aqui na tabuleta do Atrahasis. Diversas outras pequenas informações e detalhes também são dadas ali sobre a disposição da arca, gente. Mas para o que a gente queria saber aqui, que era o formato da arca, isso aqui já satisfaz, certo? Então vamos passar agora para um outro ponto bastante importante aqui sobre esse estudo. Houve realmente um dilúvio global, gente? Bom, galera, independentemente de religiões e crenças, vocês sabem que aqui no nosso canal, aqui no Contextologia, nós utilizamos o método científico. Então, por isso, gente, eu posso afirmar para vocês, sem nenhuma enrolação, que não há evidência alguma de qualquer uma inundação ou enchente mundial que realmente tenha coberto todos os cantos do planeta Terra, gente. Na verdade, as evidências científicas que nós colhemos até hoje nos apontam exatamente o contrário disso, gente. Nos apontam que seria impossível esse tipo de evento. Inclusive, que se ele tivesse ocorrido, nós com certeza não estaríamos mais aqui hoje, mesmo que tivesse havido uma arca que tivesse salvado pessoas, que tivesse salvado animais, nós simplesmente não conseguiríamos mais estar aqui hoje. Como nós estamos tratando aqui da arca, eu não vou entrar tanto nesse detalhe aqui científico sobre a impossibilidade ou possibilidade de um dilúvio, vou resumir alguns pequenos pontos para vocês aqui só. Mas obviamente, se vocês quiserem, é só pedir aí nos comentários que com certeza eu faço um vídeo só sobre isso, gente. Vocês pedem e eu faço. Gente, o primeiro ponto, quantidade de água. Não haveria água no planeta Terra que pudesse cobrir toda a extensão do planeta Terra. Se em algum momento tivesse havido toda essa quantidade de água, ela ainda estaria aí em algum lugar, gente. Vocês sabem que a água não some do nada, né? Obviamente, se ela existiu, cobriu inclusive os 9.000 e tantos ou sei lá quantos metros do Monte Everest só de água, vocês imaginam o tanto de água que teria que ter simplesmente sumido para que nós pudéssemos estar aqui hoje, né, gente? Edson, mas essa água evaporou, né? Sério, gente? E o que acontece com a água que evapora? Ela não acaba se transformando em chuva posteriormente? Só por aí a gente já vê, né? Outro ponto, gente, fauna e flora marinha. Eu não preciso ser biólogo para saber que os animais e vegetações marinhas são totalmente dependentes do nível do pH da água, gente. Ou seja, o pH da água de um rio de água doce é diferente de um lago, que é diferente do mar. Vocês imaginam se todos os corpos de água do planeta Terra tivessem se misturado, gente? O desequilíbrio gerado no pH dessa água, decorrente dessa mistura, gente, simplesmente iria matar todos esses animais e plantas em pouco tempo. Isso é bem óbvio. Então a gente vê mais algumas leis naturais sendo quebradas pela mitologia. Outro ponto, gente, quantidade de oxigênio. Eu não sei se vocês sabem, mas a quantidade de oxigênio que nós temos aqui na Terra realmente varia de acordo com a altura do nível do mar, gente. Ou seja, quanto mais alto está o nível do mar, menos oxigênio respirável nós temos aqui na Terra pra gente. Isso é óbvio, né? Simplesmente a quantidade de oxigênio ali de quando acabasse esse nível de 10 km acima até chegar ali na estratosfera seria realmente insuficiente para que as espécies realmente se restabelecessem novamente, gente. Não existe isso, tá? Vocês sabem que quanto mais alto a gente tá, menos oxigênio nós temos. Mais uma lei natural sendo quebrada pela mitologia. E, gente, eu citei aqui alguns, acho que 3 ou 4, podia ficar mais 2 horas aqui citando para vocês pontos científicos que comprovam a impossibilidade de um dilúvio global. Mas creio que só esses que eu mostrei para vocês aqui já servem, né? Então, já pegando esse gancho, vamos emendar para um outro assunto aqui também. Eu vou tentar não me alongar tanto nele também para o vídeo não ficar tão longo, mas ele é extremamente importante e necessário para esse nosso estudo aqui. Por que existem histórias de dilúvios em diversas culturas ao redor do mundo? É simples, gente, porque inundações locais ocorrem em diversos lugares do mundo, ocorriam antes, ocorrem hoje e ocorrerão no futuro. São eventos naturais comuns que acabavam sendo absorvidos pela mitologia do povo que os presenciou, e por não haver conhecimento científico sobre tais eventos, eram erroneamente atribuídos à ira dos deuses e por aí vai. Temos exemplos disso em diversas outras culturas, gente. Como nós estamos citando aqui exatamente as mesopotâmicas, a gente pode citar também os Gênesis de Eridu.
Nesse épico, gente, os deuses não enviam somente o dilúvio para tentar destruir a humanidade. Primeiramente, eles enviam 2 outros eventos que podem nos comprovar exatamente isso que eu falei para vocês agora. A primeira é uma grande seca, porém ainda assim os humanos sobrevivem. Depois, os deuses enviam uma grande fome, mas os homens ainda assim, mesmo fragilizados, também sobrevivem. A terceira e última é o dilúvio, com a mesma história da arca e da salvação, porém nesse caso aqui o Noé se chama Ziusudra e não Atrahasis. Mas por que eu citei esses 3 eventos, gente? Exatamente porque isso demonstra o que eu falei pra vocês, gente. São eventos naturais que são absorvidos pela mitologia comum, ligados à falta de conhecimento científico daquele povo e acabam gerando esses mitos. O primeiro evento enviado foi uma seca. Secas são totalmente comuns em todo o mundo, né, gente? O segundo evento foi uma grande fome. E, obviamente, gente, depois de uma grande seca, a colheita não foi tão boa para aqueles povos. E uma cultura que tem a sua base alimentar exatamente ligada à agricultura, realmente passariam alguns perrengues, né, depois de uma grande seca, já que as águas não foram bastante para gerar uma boa colheita que alimentaria aqueles povos. E o terceiro e último, que é o que nós estamos falando aqui, porém, de Atrahasis, esse aqui, como eu disse para vocês, é mais antigo, é o de Ziusudra, lá do Gênesis de Eridu. O dilúvio, que seria o quê? Uma grande chuva ou grande enchente. E aí é que tá, né, gente? Primeiro a gente vê a seca, depois a gente vê a fome decorrendo da seca, por quê? Porque a colheita não foi boa, e depois a gente vê o quê? Uma grande chuva caindo e inundando os rios, nesse caso aqui, o Tigres e o Eufrates. E por que essa grande chuva caiu? Porque a gente sabe que é isso que acontece, gente. Depois de uma grande seca, quando ficou muito tempo sem chover, as nuvens ali, a região toda em si, estão totalmente carregadas de chuva. Então, depois de uma grande seca, a gente geralmente vê, sim, grandes chuvas ocorrendo naquela região. E agora vocês imaginam uma terra que estava no meio de 2 grandes rios. Essa enchente, obviamente, viria dos 2 lados, gente. Quer dizer que foi uma enchente global, uma enchente mundial? Não. Quer dizer que para eles ali, onde eles não tinham internet, não tinham televisão e viam água vindo dos 2 lados, ou seja, dos 2 rios inundando ali, obviamente para eles aquilo ali era algo mitológico, era algo que decorria da ira dos deuses. E isso aconteceu nessa cultura e com certeza aconteceu em diversas outras ao longo do mundo. Por isso nós encontramos mitos do dilúvio ao longo de todo o mundo, gente. Porque ao longo de todo o mundo, desde o início da história, as culturas montam seus acampamentos e vilarejos e cidades e afins próximos de fontes de água, ou seja, próximos de rio, às vezes próximos do mar para melhorar a pesca, enfim, por aí vai. Então é bem óbvio mesmo, que não é evidências de um dilúvio mundial, e sim de pequenas enchentes naturais comuns que ocorriam em cada região e que os povos que presenciavam essas enchentes e afins acabavam introduzindo esse evento ali nas suas crenças e mitologias por quaisqueres que fossem os motivos que eles achavam que os deuses deles tinham. Bom, gente, pro vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, espero ter sido claro. Se não fui, podem deixar nos comentários aí as dúvidas que com certeza eu vou responder pra vocês, tá beleza? Se gostou, deixa um like. Se não gostou, pode deixar dislike. E agora eu deixo vocês com as belas imagens da réplica da arca feita ali pelo Dr. Yves Finkel, a equipe dele e outros pesquisadores também, tá, gente? Obrigado pra quem ficou comigo até aqui e eu peço que você que ficou comigo até aqui e assistiu até esse ponto, escreva aí nos comentários, contestou arca. Aquela brincadeira que a gente sempre faz, né? A gente mistura o nome do nosso canal com o tema que a gente tá abordando nos vídeos e eu peço pra galera colocar aqui, que é pra saber quem tá vendo os vídeos até o final, tá, gente? Valeu, galera. Fiquem aí com as imagens da réplica e até o próximo vídeo.